Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Sempre tem aquela humilhada básica para acontecer. Pois é, você deve estar sabendo que o Donald Trump acabou de fazer uma declaração agora que deixou o Lula mas tão possesso por causa da humilhação, que ele ameaçou até recorrer à ONU contra o próprio Donald Trump. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas realmente está dando o que falar. Vou te trazer para a tela aqui do nosso aplicativo para você entender tudo que está acontecendo. Vamos lá, primeiro. Você está sabendo que o Marco Rubio prometeu uma reação à condenação do Bolsonaro. Ninguém sabe que tipo de condenação é essa. Vai ser uma sanção econômica? Vai ser uma sanção militar? O uso da força? Ninguém sabe. Só que já vai ser nos próximos dias, segundo uma matéria da Globo. A gente vai, inclusive, falar sobre isso aqui. Outro ponto que a gente vai falar também é caso de urgência total, tá? O Donald Trump, ele resolveu meio que expulsar o Lula dos Estados Unidos e a sua comissão. Agora, a gente vai falar também de uma matéria do Metrópolis, onde o Metrópolis faz uma análise muito importante. O título da matéria do Metrópolis é: o Barroso vai abandonar o Supremo Tribunal Federal com medo das sanções do Trump. Será que isso é possível? Então é uma análise feita pelo Metrópolis que nós vamos questionar. E também foi feito um levantamento agora que apontou o uso de robôs por parte do governo Lula. Sim, meu amigo, robôs. Isso e muito mais. Vamos falar sobre questão de espião russo, tentativa, de morte contra o Jorginho Melo. Enfim, tem muita matéria muito interessante, cassação da concessão da Jovem Pan, tem muita coisa aqui que a gente preparou especialmente para vocês. Então, não esquece, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Se você está buscando um canal que sempre traz informação com relevância, com qualidade, é isso que você já encontrou. Às vezes a gente é meio doidinho, vocês sabem disso, aqui não é jornalismo, o que a gente faz aqui é vir na sua casa para debater as últimas notícias que eu li. Então eu sou um palpiteiro, eu vejo as notícias, eu faço análises políticas para vocês e a gente bate papo. Isso aqui é o seu canal de bate-papo que você já deve estar bem habituado aí, tá bom? Então, mas eu trago informações. Então eu checo as informações, vejo a relevância dessas informações e eu evito que você entre enrascada aí, em cair em blá 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 de gente que não está comprometido com a verdade. Combinado? Tamo junto? Vamos entender? Então, vem comigo, vamos de matéria. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Dá uma olhada aqui. Marco Rubio promete reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro já nos próximos dias. Já começou a matéria nesse nível já. Rubio promete reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro já nos próximos dias. Em entrevista à Fox News, Rubio se referiu aos ministros do STF como, abre aspas, juízes ativistas. Será que ele mentiu quanto a isso? Será que ele está praticando uma calúnia contra os ministros do STF e que os ministros não são ativistas? Qual a sua opinião? Coloca aí no comentário. E diz que são ativistas que perseguiram o Bolsonaro. Ele também afirmou que a corte tentou punir cidadãos americanos por meio de medidas extraterritoriais. Abre aspas. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E teremos alguns anúncios já na próxima semana sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. É importante a gente lembrar que na semana passada, a Karoline Leavitt causou, A Karoline Leavitt é aquela mocinha loirinha que é porta-voz do governo Trump. Uma jovem de 27 anos que está batendo um bolão e você não vê nenhuma feminista, batendo palmas, Porque, afinal, uma mulher jovem, 27 anos, as feministas deveriam falar, nossa, isso sim, empoderamento feminino. Ela responde pela maior nação, pela maior potência econômica e bélica do mundo e é uma mulher. Não, ela é o tempo inteiro ameaçada por essa turma de esquerda. Mas, enfim, ela acabou dizendo que os Estados Unidos não hesitaria em usar força econômica ou militar, se preciso fosse, contra o Brasil. Matéria do Metrópolis também tratou do caso. O governo Trump disse que haverá resposta à condenação do Bolsonaro e que essa resposta será rápida.
já nas próximas semanas. Agora, teve outro ponto também que a gente precisa discutir. O Trump, ele deu meio que como que eu posso te dizer, uma humilhada básica no Lula. Você está sabendo que vai ter a ONU agora, né? Um evento da ONU que fica sediado em Nova York. Né? Embora muita gente fale, mas a ONU não é em Genebra. Sim, mas geralmente as reuniões são feitas não na Suíça, mas em Nova York. E aí o Trump resolveu revogar vistos de várias delegações que ele acha autoritárias, né? Narco-delegações. E aí não foram citadas todas as delegações que teriam o seu visto, né, retirado. O governo Trump restringiu os vistos para a ONU e o Brasil protestou. Eu imagino que o Brasil está nessa, né? O governo Trump restringe vistos para a Assembleia Geral da ONU e Brasil avalia recorrer. Há uma semana antes do início do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, o governo brasileiro ainda não recebeu todos os vistos da comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à viagem à ONU em Nova York. Lembrando que o Lula vai estar lá na ONU, né? Então vai estar em Nova York. O governo brasileiro poderá, se houver restrições ao país, como ameaçou o presidente Donald Trump, abrir um procedimento arbitral dentro da própria ONU, segundo informações do ministro das Relações Exteriores. O Itamaraty confirmou que há pendências, mas não apresentou nessa quinta um panorama de quantos vistos faltam ser emitidos. Ou seja, o Itamaraty não falou quantos vistos ainda não foram emitidos, não falou se isso é um ato de retaliação ou se é alguma falha aí do sistema do governo Trump, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, todo mundo já sabe o carinho especial que o Trump tem com o governo atual brasileiro, né? Todo mundo sabe. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. Barroso abandona o STF após condenação de Bolsonaro com medo das sanções dos Estados Unidos? É uma pergunta, tá? Então, é uma pergunta. Dá uma olhada aqui nesse trecho aqui, que eu separei para vocês. É uma matéria do jornal Metrópolis que fala especificamente. Tá rolando um burburinho que o Barroso já pediu para ser embaixador em algum país da Europa, que ele não quer ficar aqui no Brasil, né? Engraçado que para Cuba, ninguém quer ser embaixador de Cuba, né? Dá uma olhada na matéria aqui e acompanha comigo. Que existe a possibilidade do ministro Barroso deixar a corte. A gente já havia discutido isso aqui no programa, a Andresa até disse, acho difícil porque ali há muita vaidade envolvida, muito difícil deixar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas fato é que houve esse burburinho e a gente sempre diz que no jornalismo, onde há fumaça, há fogo. Mas ela falou bem, há muita mesmo, vaidade envolvida, isso é fato, né? Existe essa possibilidade? Existe sim, e de onde veio essa fumaça? O próprio ministro Barroso mencionou em certo momento essa possibilidade de, depois da presidência, ele esperar algum tempo e se aposentar para se dedicar a uma das suas paixões, que é estudar e a carreira acadêmica. É claro que de lá para cá, muita coisa mudou na sua própria vida pessoal e também no cenário político, né? Nós estamos falando talvez de uma eventual aposentadoria, não agora neste ano, mas no começo do ano que vem, e no momento de conflito, de processo eleitoral, que pode fazer com que seja difícil, inclusive, que a sua vaga seja preenchida numa indicação pelo presidente Lula. Afinal de contas, pode ser que a saída dele seja no meio do processo eleitoral. Então, isso poderia dificultar o processo e pode ser que ele avalie a possibilidade de estender isso no tempo. De uns tempos para cá, ele veio dizendo que não, que a intenção dele não é sair, mas eu sinceramente acredito sim na possibilidade, mas como não é uma obrigação, ele escolhe o momento de se aposentar, eu acho que a gente tem que esperar para ver qual vai ser a disposição dele e mais, a circunstância política do momento. O ministro Barroso deixaria a presidência agora, em setembro, final de setembro, e se aposentaria com os Estados Unidos ameaçando aplicar uma lei Magnitsky contra os integrantes do Supremo? Faz sentido ele ficar exposto a isso sem nenhum tipo de proteção institucional?
porque também ninguém acredita que se o ministro Barroso se aposentar, os Estados Unidos vão dizer, bom, já que ele não é mais ministro, não aplicaria uma lei Magnitsky contra ele. Não acredito nessa possibilidade. Então, acho que as circunstâncias fazem muita diferença e a gente vai ter que esperar o timing do próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu, sinceramente, estou com você, onde há fumaça a fogo, e ele próprio avaliava essa possibilidade no passado, deixou isso um pouco em banho-maria, mas eu acho que as circunstâncias podem ditar a sua decisão. Ditar a sua decisão. Então, eu também penso mais ou menos nesse sentido aí, tá? Eu, para ser sincero com vocês, eu também acredito que o Barroso, ele pode sair. Ele quer sair. Nem era o interesse total do Barroso permanecer ad infinito no STF. Ele já tinha dito que queria sair, se nomeiam ele como embaixador de algum país europeu aí, mas também ele poderia esperar só simplesmente se aposentar e depois de aposentadoria, depois de encerrar o seu mandato, que não vai tanto tempo assim também, né, ir para outro país. Mas aqui levantou a senda mas e aí? Se ele faz isso, ele está livre da Magnitsky? Será que ele dialogou com alguém, alguma autoridade americana para falar, olha, eu vou entregar o cargo, vou sair fora e estou livre? Se vocês me autorizarem, eu estou livre? Não sei, né? Eu acredito que também não muda o fato, né? Que o Trump não vai deixar de aplicar a Magnitsky nele só porque ele saiu do cargo, não. Vamos lá, ó. Reação, ameaça democrática. O STF diz bloquear as emendas se a anistia for aprovada. Vamos lembrar a primeira coisa. O STF, essa é matéria do Metrópolis também. O STF, primeiro, disse que se vier sanções dos Estados Unidos, eles prendem o Bolsonaro na papuda. Agora, eles dizem que se um projeto de lei for aprovado, eles vão, com ação, bloquear emendas. O Flávio Dino bloqueou algumas emendas hoje. Você entende que as decisões do STF dependem da maré política? Não, se a maré política está para esse lado, a decisão é essa. Então, eles deveriam pedir votos, participar do processo eleitoral e pedir votos, e não tomar decisões. Acompanhe aqui esse vídeo comigo. O STF já prepara um contra-ataque caso o Congresso Nacional aprove a anistia a 8 de janeiro. O clima entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso pode esquentar ainda mais nas próximas semanas, com partidos do Centrão declarando apoio à ideia de anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ministros do STF já preparam uma reação. Um dos planos seria o Supremo derrubar as chamadas emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares. Essas emendas, vale lembrar, já estão sendo analisadas em ações relatadas pelo ministro do STF, Flávio Dino. O ministro, inclusive, chegou a suspender parte do pagamento dessas emendas em 2024, alegando falta de transparência. Em outra frente de reação, ministros do STF têm sinalizado a líderes políticos que, se a anistia for aprovada pelo Congresso, o Supremo deve considerá-la inconstitucional. A justificativa dos ministros é de que crimes contra o Estado democrático de direito não podem ser perdoados de acordo com a Constituição. Em resumo, se o Congresso insistir na anistia, o Supremo já tem as cartas na manga para reagir. E a disputa promete ser intensa. Quer saber outros bastidores? Acompanhe a coluna Igor Gadelha no portal Metrópolis. Em resumo, não tem lei mais no Brasil. A lei é clara, ela é evidente. Um juiz não pode se manifestar fora dos autos sobre um processo que vai cair na mão dele. Já começa por aí o tamanho do absurdo. É absurdo, é irracional. Começamos por aí, tá? Agora, outro ponto que a gente pode falar aqui, nós não temos um texto de lei. Não se sabe nem o que vai ser anistia. E eles já disseram que é inconstitucional. Terceiro, o artigo 85 da Constituição, ele trata, o artigo 5º da Constituição, ele é muito claro sobre os crimes que são insuscetíveis de anistia. Ele é um rol taxativo, ele não é exemplificativo. Ele é um rol que fala, ó, tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, estes são insuscetíveis de anistia. Para que eles fossem classificados, um crime de atentado democrático ao Estado de Direito seja classificado como hediondo, é o legislador que tem que mudar. Para que possa incluir o crime
de abolição do Estado Democrático de Direito. Dentro desse rol, é o legislador que tem que mudar. Então o STF está atropelando coisas que não é da atribuição dele. Né? É um absurdo. Vamos lá, essa matéria aqui vale a pena, né? Matéria da Veja. Levantamento aponta atuação de milícia digital e robôs pró-Lula nas redes sociais. Estudo feito com a plataforma Bandwatch mostra que perfis favoráveis ao governo chegam a 1.000 posts diários e buscam atacar rivais, como o Tarcísio de Freitas. Como é que chamava, hein? Gabinete do amor? Gabinete da ousadia. Não. Gabinete do ódio. É isso que chamavam, né? Aí eles acusavam que o governo Bolsonaro utilizava robôs. Se isso é verdade, você não acha que toda a chapa do PT tem que ser levantada? Você não acha que tem que descobrir quem é que está fazendo, né, esse crime contra o Estado Democrático de Direito? Ora bolas! Se a direita fazendo é um crime contra o Estado Democrático de Direito, se a esquerda fazendo é uma ação pró-democracia. Vocês viram o tamanho da hipocrisia dessa turminha? Left people, né? Vamos lá, pessoal. Nem tudo está perdido dentro do jornalismo, né? O Mário Sabino fez uma matéria que disse o seguinte: ao Charlie Kirk, esquerda chafurda no ódio, e Peninha foi longe demais. Cara, chegou ao nível do compositor Peninha. Compositor, não é esse cara aqui não, tá? Esse escritor não. Quer dizer, mas esse escritor é uma vergonha, né? Não é esse sujeito, não. O Peninha tem que vir às redes sociais e falar: gente, vocês estão me atacando, eu sou o Peninha, compositor, eu não tenho nada a ver, eu repudio as falas daquele sujeito lá, só tem o mesmo nome, né, artístico, que o meu. Agora, presta atenção, esse cara aí, esse tal do Peninha, que falou que amou a morte do Charlie Kirk, quer a morte da Campagnolo, quer a morte de todos os catarinenses, que odeia. Esse cara tinha um contrato milionário com a Caixa Econômica Federal, segundo informações que eu tive, né? Não sei se é oficial, mas eu creio que sim, se eu não me engano eu vi isso na Record, tá? Tinha um contrato milionário com a Caixa Econômica para revisar todos os livros da Caixa, né? Todos os textos da Caixa, tinha um contrato milionário. Agora, eu começo a perceber o seguinte: será que esses contratos são para fomentar o ódio? O que é isso? Imagina, que tipo de escrita sai da cabeça de um sujeito desse? Eu também não conheci o Charlie Kirk, e como eu disse, depois eu fui passar a ver alguns vídeos dele. Cara, se tem uma coisa que esse cara não era, é radical. Não chega aos pés dessa esquerda grotesca, dessa esquerda charfuda, como disse aqui o Mário Sabino. Essa é a verdade, mas eles foram expostos, né? O podcast Nós na História, criado em 2021 e integrado por Eduardo Bueno e Peninha, ao lado de Luciano Potter e Arthur Gubert, foi suspenso após a repercussão negativa das declarações do historiador sobre a morte do influenciador norte-americano Charlie Kirk, né? Matéria da Gazeta do Povo. Peninha perde mais um contrato com interrupção do podcast nas redes sociais. Isso é pouco, tem que ser muito pior do que fizeram com o Monark. O Monark não desejou a morte de ninguém, falou besteira. Por falar besteira, a esquerda destruiu a vida daquele cara. Agora esse aqui desejou a morte de um monte de pessoas. Confessou crime ao vivo e online. A esquerda nunca fez. Eu joguei o carro em cima de umas velhas caquéticas catarinenses. Deplorável, mas deplorável o que a esquerda tem hoje como intelectuais, escritores intelectuais da esquerda. Isso é uma vergonha, isso sim, tá? Eu acabei invertendo aqui, mas dá uma olhada nessa matéria. Matéria da Mirelle Pinheiro. Criminosos ameaçam matar governador com faca afiada e enferrujada. Olha que amor, né, maravilhoso da esquerda. Vamos lá. Mensagens em grupo de WhatsApp com referência a armas e ameaça de morte contra o governador de Santa Catarina, Jorginho de Mello, levaram a Polícia Civil a deflagrar uma operação nesta segunda-feira. 5 homens são investigados e tiveram celulares apreendidos em Santa Catarina, São Paulo e Paraíba. De acordo com as apurações, os suspeitos trocaram mensagens em tom de ameaça contra o chefe do executivo catarinense. A conversa teria ocorrido na quinta-feira após um dos integrantes do grupo, servidor da prefeitura de Benedito Novo, de Santa Catarina, mencionar que havia se encontrado com o governador.
Na sequência, outros participantes enviaram mensagens como não esquece do molotov, vê se essa faca tá afiada mesmo e não esquece de rodar depois, é importante, tá? E ainda enferrujada e bem suja. Rodar a faca, tá? Rodar a faca. Igual esse Peninha aqui falou, mas e a facada do Bolsonaro, você gostou? Ele falou, faltou a viradinha. Essa é a esquerda do amor, gente, né? Essa é a esquerda do amor. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui do Metrópolis Política também. Eleições municipais alemãs reforçam expansão da ultradireita. A conservadora União Democrata Cristã, CDU, do chanceler federal Friedrich Merz, foi o partido mais votado nas eleições municipais da Renânia do Norte, na Westfália, no oeste da Alemanha. Nesse domingo, cerca de 3,7 milhões de pessoas foram convocadas para votar no estado mais populoso do país. De acordo com a contagem final, a CDU recebeu 33,3%, queda de 1 ponto percentual em comparação com as eleições municipais de 2020. Em segundo lugar, ficou o Partido Social Democrata, com 22,1% dos votos, queda de 2,2 pontos percentuais. Tanto a CDU quanto para o SPD, esse foi o pior resultado eleitoral em eleições municipais, desde a criação da Renânia do Norte da Westfália, tá? Em 1946. O desempenho de anos, porém, foi significativo menor do que indicaram as pesquisas em âmbito nacional. E a direita, né? Agora, essa turma, né, tosca do jornalismo, essa turma, né, sem noção do jornalismo, agora começa a chamar, não é extrema direita, e já não tá colando mais chamar de extrema direita, vamos chamar de ultradireita. Eles são além do extremo, eles são ultraman, ultradireita. Vocês são chechelento pra caramba, né? Vamos lá, pessoal. Matéria, bastidores da notícia, por Marcos Teixeira, tá? Ciro será candidato a vice na chapa de Tarcísio. Tá rolando esse burburinho aqui. A revista Veja revelou nesse fim de semana que o senador piauiense Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, será o candidato a vice-presidente na chapa de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para disputar ao Palácio do Planalto em 2026. De acordo com a publicação, Ciro já teria confirmado aliados e conta com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, pessoal, que o Ciro Nogueira conta com a bênção do Bolsonaro, isso eu não tenho dúvidas. Pode ter certeza que eu sei que o Ciro Nogueira é uma figura muito bem quista pelo Bolsonaro. Polêmico o Ciro Nogueira, mas é muito bem quisto, tá? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. De acordo com o Igor Gadelha do Metrópolis, Moraes não, esse aqui é outra matéria aqui, acabou ficando para trás. Vamos, Folha de São Paulo, bora lá. Segurança e passaporte brasileiro traem imigração russa para Florianópolis. Olha que lindo, que maravilhoso. Os russos estão vindo para o Brasil, viver em Florianópolis. Viver em Florianópolis já tem mais qualidade de vida do que na própria Rússia, com toda certeza. Olha, a grande questão eu não sei. Só que essa matéria tem um segredo por detrás dela. Dá uma olhada. O estado com o maior saldo migratório do país nos últimos anos, Santa Catarina, tem atraído famílias russas que se mudaram para o Brasil para ter filhos e garantir o passaporte nacional, em busca de maior liberdade de circulação internacional. O documento brasileiro garante acesso facilitado a mais países que sua versão russa, que ficou ainda mais restrita desde o início da guerra da Ucrânia. Então, vem cá, entenda. Os russos estão pegando as mulheres grávidas. Presta atenção. Os russos pegam as mulheres grávidas, vêm para o Brasil, para os filhos nascerem, eles pegarem os passaportes, pegarem a cidadania e poder ter acesso a um monte de país, porque o país deles não é bem-vindo por ser uma ditadura. Daí tudo bem. Muitos russos realmente vindo ao Brasil. Daí tudo bem. O problema é que a Rússia usou o Brasil como uma fábrica de espiões, segundo The New York Times. Espiões russos atuam no território brasileiro ao longo de anos. Investigações de agentes federais derrubaram um esquema. Segundo informações, os caras ficam aqui, têm uma vida aqui como agente duplo, 10, 15 anos seguidos, namoram, têm filhos aqui com brasileiros, só para se tornar, né, um cidadão, um jeito, cara de brasileiro. Eles são treinados para ter um sotaque perfeito, sabe?
Nada que se possa imaginar que ele é russo. Aí ele vai para alguma cidadezinha bem do interior do Brasil, que é a coisa precária, que não tem nenhum sistema informatizado, pega uma certidão de nascimento brasileiro, pega algum sujeito lá, que já faleceu, por exemplo, a dona Idelinda, lá do Tererê do Norte, né? Aí ele descobre que a Idelina já faleceu, ele vai lá, manda fazer uma certidão falsa pelo cartório. Alguém recebe com isso, e aí ele é um brasileiro. Ele tem a certidão, ele tira os documentos, ele faz tudo que é necessário. Ele é brasileiro para todos os efeitos. É isso aqui que está acontecendo. E agora, eu te digo uma coisa. Os russos, eles preparam por anos e anos, o projeto deles é de longo prazo. Os chineses, o projeto deles é de longo prazo. Então eles vêm para cá, se fazem passar pelos brasileiros, se tornam brasileiros e se tornam espiões. Isso é o que está acontecendo, na verdade. Vamos lá, dá uma joiada nessa matéria aqui, que isso aqui é importante, tá? Matéria do Metrópolis, do Fábio Serapião. O Ministério Público Federal pediu o cancelamento de concessões da Jovem Pan por desinformação. Olha isso, né? Olha isso. Isso está rolando desde 2023. Né? Fizeram uma pressão gigantesca contra a Jovem Pan logo no período eleitoral, né? Desmonetizaram, não, fizeram uma perseguição fascista contra a Jovem Pan. Falei igual esquerdista. Fascista, né? Falei igual esquerdista agora. Mas fizeram, acuse-os do que você é. E aqui não foi fascismo, né? A perseguição que eles fizeram contra a Jovem Pan. Até que a Jovem Pan hoje está esquerdinha, gente. De medo. E mesmo assim o Ministério Público pediu o cancelamento, né, da Jovem Pan. O Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira a condenação da Rádio Jovem Pan por suposta participação em uma campanha de desinformação que colocou em risco o regime democrático brasileiro. Cara, se isso aqui fosse levado a sério, o que ia acontecer com a Globo? O UOL, por exemplo, se tem uma rádio mais militante que o UOL, eu não conheço. Jovem Pan era 1/3 da militância que a UOL tem. A Jovem Pan era 1/3 pró-direita do que a UOL é pró-esquerda. No documento, o órgão afirma que o momento é propício, dada a recente condenação do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista. Olha isso, né? O pedido do MPE foi feito nas alegações finais de uma ação civil pública contra a emissora. Dentre os requerimentos estão o cancelamento das outorgas públicas da rádio e o pagamento de 3,4 milhões a título de danos morais coletivos. Você tem noção de que eles vão destruir tudo e a todos que incomodaram o sistema? Você acha que um dano moral coletivo de 3,4 milhões, o que vai acontecer com a rádio? Vocês entenderam o impacto, né? Vamos lá, vocês estão vendo isso aqui? Pois é. Urgente, né? Foi publicado pelo Ivan Kleber, pessoal. Ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as forças militares dos Estados Unidos realizaram um segundo ataque cibernético na manhã contra narcoterroristas venezuelanos que transportavam narcóticos ilegais em direção aos Estados Unidos, em águas internacionais. Ou seja, colocaram esse vídeo aqui, eu vou até colocar o vídeo aqui, eu não sei se tem áudio o vídeo. Não tem áudio, né? Você viu, né? Vai o barquinho, cheio de farinha branca, vai o barquinho, e de repente a luz vem e o que acontece? Bom, aconteceu isso, pegou fogo, narcotraficantes, né? Daqui a pouco vai vir alguém aí e fala, nossa, mataram crianças indefesas, mataram pescadores, gente humilde, né? É assim que a esquerda faz. Então, Donald Trump acabou de anunciar agora que mais um navio, né, transportando drogas foi abatido. Dá uma olhada nessa matéria, Revista Exame, tá, pessoal? Revista conceituada, Revista Exame. O governo Putin afirma que a OTAN já está de fato em guerra com a Rússia. Olha só, a OTAN se encontra de fato em guerra com a Rússia. Segundo afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao confirmar a ajuda ocidental à Ucrânia. Abre aspas. A OTAN está em guerra com a Rússia. Isso é óbvio, o que não requer provas adicionais, disse o Peskov em sua coletiva de imprensa. Quando ele argumenta isso, um sinal vermelho foi aceso aqui, porque ele é uma figura, né, que é o porta-voz da Rússia. É como a Caroline Leavitt
lá dos Estados Unidos é o Peskov, lá da Rússia, Dmitry Peskov. Então, é a fala oficial da Rússia dizendo o seguinte: meu amigo, estamos guerreando. Ué, mas como assim, sem declaração de guerra? Estamos guerreando. O que acontece, pessoal? A Rússia, eu vou deixar com a imagem do Putin aqui, né? Vocês já viram a piada do Putin, né? Não? Eu sou ruim para contar piada, mas eu vou contar para vocês, né? O ucraniano, né? Falou, não, eu não sou muito de fazer amizade, né, com os meus vizinhos. Eu falei, mas por quê? Não, porque meu vizinho tá Putin, né? Você já entendeu aí, eu falei que eu era sem graça. Mas a grande questão é a seguinte: o Putin, ele fez incursões lá na Polônia, com drones russos. Esses drones abateram, né? Foram abatidos, e aí todo mundo ficou em alerta, esperando para ver se o Putin ia falar, não, foi um erro, não, isso aqui foi uma falha, eu ia atacar a Ucrânia, mas os drones acabaram saindo da rota por causa do GPS ou alguma coisa, e invadiu o espaço aéreo da Polônia, mas não estamos em guerra não. Todo mundo esperando que ele falasse isso. Vem o porta-voz e diz, o governo Putin afirma que a OTAN de fato já está em guerra com a Rússia. Eu falou o seguinte, pode vir Estados Unidos, pode vir União Europeia, pode vir a Polônia, pode vir todo mundo que nós estamos prontos para a guerra. Nós estamos preparados para essa guerra, nós já estamos em guerra. Então todo mundo espera que ele fale, não é bem assim, não é isso. Ele falou, não, estamos em guerra assim, pronto, a guerra está declarada. Simples assim. O que pode acontecer é a OTAN se fingir de bobo agora e falar, não, então deixa para lá. Mas eu não acho que vai acontecer. É para você que fica me chamando de doido, o Sandro é doido, ele fica falando que vai ter guerra, que o Lula vai enfiar a gente numa guerra, ele é sensacionalista. Então, aguarda para ver. Tá? Eu estou alertando que o caminho está meio que sem volta. Eles estão mirando justamente nesse sentido aí, de criar uma zica aí para nós. Todos, né? É a nova ordem mundial, vocês sabem disso. Vocês viram que eles mesmos falaram abertamente que o projeto é criar uma nova ordem mundial. China, Rússia, Irã, né? E aí como é que eles vão fazer uma nova ordem sem guerra? Você acha que a OTAN vai deixar só com essas agendazinhas woke? Não, claro que não. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Nunca fica distrito a só um país, eu aprendi isso. Já estou tirando a minha cidadania, residência aí, logo cidadania, mais uns 2 ou 3 países, né? Já tenho solicitação aí provável para um green card por altas habilidades no futuro também. Cara, não vou confiar num país só, tô fora disso, tá? Tô fora disso. E aí eu te recomendo, se você quer fazer isso comigo, você vai clicar na descrição aqui, eu deixei o link aqui para vocês, você vai entrar em contato com o nosso escritório. A primeira que eu te recomendo chama-se Uruguai. É a mais rápida, porque o negócio está andando acelerado. É a mais rápida e a mais barata. Você vai, tira férias aí de 3 dias ou 10 dias no Uruguai, já sai com a sua cédula na mão. Possibilidade de qualquer dia entrar dentro do carro, atravessar a fronteira e voar lá. Tô fora dessa loucura aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.